Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E nós estamos na série Vergonha Tóxica com Silvio Bahia. E hoje, em especial, no terceiro capítulo de Vergonha Tóxica, nós temos a honra de receber a Dani, sócia da Wincom. Dani, seja muito bem-vinda para falar desse tema que está bombando, que as pessoas estão cada vez mais interessadas e sofrendo também de vergonha tóxica. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouquinho de experiências, né, que eu já vivi, positivas e não tão positivas, para a gente poder ajudar todas as pessoas que nos ouvem aqui. Muito bom. Dani, eu queria primeiro que as pessoas soubessem um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, para que as pessoas conheçam mais. Conto bem rapidinho. Minha trajetória basicamente foi desenvolvida dentro da área de recursos humanos, com desenvolvimento humano e organizacional. Trabalhei em 3 grandes empresas, Danone, Sadia, e os últimos 15 anos da carreira executiva na Nestlé, ocupando posições de diretoria com responsabilidade aí de aproximadamente 10 mil pessoas dentro do escopo da área de recursos humanos. Uau! E há 5 anos eu resolvi, por uma decisão de vida, eu falo que não é uma decisão de carreira, é uma decisão de vida mesmo, deixar as organizações e poder devolver para o mundo um pouquinho do privilégio que eu tive de receber de todas essas organizações, né? Então, Bacana. Resolvi fundar a Wincom para poder compartilhar tudo que eu aprendi nesses anos de vida executiva. E é incrível, né? Eu acho que esse exercício de retornar um pouco para o mundo corporativo, num processo de apoiar no crescimento e desenvolvimento, é uma jornada incrível, né? É sobre isso. Muito É bacana. sobre isso. Como é que a gente estimula a transformação nas pessoas para que elas possam ser melhores naquilo que elas se propõem a fazer. E eu imagino que numa longa carreira você viveu muito e sentiu muito na pele também. Esteve muito perto de vergonha tóxica, né? Demais. Então, só recapitulando aqui um pouquinho, para quem não assistiu o primeiro e o segundo episódio, já está lá no ar. Então, não perca, corre, assiste. Recapitulando, o Silvio já falou aqui para a gente o que é vergonha tóxica. Só dar uma palhinha para quem perdeu. O que é vergonha tóxica, Silvio? Bom, é um assunto bem amplo, a gente teria um monte de coisa para falar, mas eu acho que, assim, bem poucas palavras, eu acho que é diferente da vergonha normal que todo mundo sente, né? Normalmente, vergonha é uma coisa humana e tá tudo certo. Vergonha ajuda a gente, inclusive, a se encaixar nos moldes que a sociedade pede, né? Você não sai andando pelado por aí, porque não faz sentido moralmente, culturalmente pra gente. Aqui, na Finlândia, no verão, você vai ver gente andando nua sem problema nenhum, faz parte da cultura deles lá, é outra história. Mas aqui seria uma vergonha. Normal, sinto uma vergonha para eu me encaixar nas regras dessa sociedade. A vergonha tóxica, ela é um outro grau de vergonha. Quando a vergonha passa a ser limitante, quando ela passa a ser uma coisa quase beligerante de fora para dentro. É uma sensação total de inadequação, em que a sensação que eu tenho é que tem coisas falhas em mim, e que a sociedade não aceita, a sociedade, o grupo, essa mesa, né? Esse grupo onde eu estou inserido não aceita, e isso faz me sentir cada vez mais fraco, pior, estressado, e é o que a gente vê muitas vezes acontecendo em vários grupos, inclusive os grupos corporativos, né? Acontece sem querer, acontece querendo, acontece toda vez que alguém usurpa o poder pessoal do outro, impingindo uma sensação de inadequação dessa vergonha tóxica. É isso. E tirando o poder pessoal, que acho que é o que você falou, né? Eu lembro no capítulo anterior a gente falou sobre essa coisa intencional, muitas vezes, e aquela coisa que já virou um hábito, que a pessoa nem percebe, isso também acontece, né? Você falou também de 3 ingredientes que acaba sendo o combustível que leva para essas situações. Quais eram mesmo? Então, para que haja essa vergonha tóxica, a gente precisa que haja, em primeiro lugar, um segredo, né? Algo que tem em mim ou que tem em outra pessoa que a gente não quer que seja revelado porque pode ser comprometedor, né? Algo que justamente esse algo que faz você se sentir inadequado. Pode ser só na sua cabeça, mas pouco importa, né? Se você acha que aquilo não pode ser revelado, vira um segredo. Aí entra a segunda parte, que é uma espécie de fofoca, que a gente chama de silêncio também, porque os corredores falam sobre ninguém. Todo mundo sabe. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo comenta, tem aquela risadinha, piadinha. Então, assim, é um assunto que é dolorido, mas não é falado, por isso o silêncio. Não é falado em altos brados, mas rola a fofoca, né? Vou dar um exemplo.
Sempre tem em algum escritório alguém que fala assim, você já viu fulano? Você não acha que ele é gay? Ele tem um jeito meio de gay? Isso já virou uma coisa. Se o tal fulano é gay ou não é gay, pouco importa. Mas o corredorzinho, tá O todo mundo corredorzinho, comenta. exatamente. E aí o tal fulano nunca disse abertamente se ele é gay ou se não é gay. Mas fica aquela dúvida no ar. E aí vira o motivo da chacota, da piada, da fofoca, do será. E em terceiro lugar, julgamento, né? E se for mesmo? E se não for? E se for, o que que é? Então, tem sempre essa coisa. Existe algo no ar que não é falado e as pessoas em volta têm um julgamento sobre. E essa combinação dessas três coisas fazem fulano, cicrano, beltrano se sentirem cada vez mais isolados ou inseguros. Que vergonha é isso, né? Todo ser humano quer ser pertencente, aceito. Quer sentir aceito, quer sentir fazendo parte com tudo que você tem, com a cor da sua pele, com o jeito que você é, com o tom de voz que você tem, com sua orientação sexual, com sua condição financeira. Você quer simplesmente estar lá. E eu sempre falo que numa empresa, ninguém caiu de paraquedas. Todo mundo foi convidado a estar lá. Você foi convidado a sair do mercado e entrar naquela empresa. E aí você foi convidado para estar num lugar que faz você se sentir depreciado. Horrível, então, né? isso acontece. E interessante, eu acho que esse tema leva muito mesmo a uma ampliação de consciência. Por quê? Falamos de algo simples. Parece ser simples, né? A gente está falando de vergonha tóxica. Mas o que é vergonha tóxica? Mas quando você começa a se deparar, e eu falei isso para você, comentei um episódio aqui, Dani, de uma separação, que para mim parecia ser a coisa mais comum do mundo, mas quando eu chego na empresa, 6 meses depois do meu período de contratação, foi longo, né? Tinha um zum sobre a minha... Porque eu estava com aliança, então, na minha entrevista, e depois, 6 meses depois, não tinha mais aliança, né? E aquele zum. E eu via mesmo, mas não conseguia entender o barulho, né? Até que alguém me fala, você era casada, né? Quando você fez entrevista? Agora separada. E eu achei que era um assunto assim, tipo... Cara, quem questiona alguém hoje? Não de onde tirar essa carta, né? Assim, uau, tipo... Mas me deixou numa situação de exposição, me deixou desconfortável, até porque eu achei que isso fosse uma coisa banal, mas me trouxe esse sentimento de não pertencimento, de vergonha por uma coisa natural, né? Assim, tem alguma boba, coisa em mim que os outros vão julgar. Que vão julgar, né? Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi e vou compartilhar um exemplo que é muito parecido com você. Vou compartilhar o que aconteceu comigo, né? Quando eu trabalhava na Nestlé, eu comecei trabalhando casada e ao longo da minha permanência lá eu me separei. E o meu sobrenome no e-mail é o nome e o sobrenome de casada. E quando eu me separei, a primeira coisa que eu fui, alterar, né, além de entregar a documentação necessária para a área de administração de RH, fui até a área de tecnologia pedindo para alterar o e-mail. Afinal, aquele sobrenome não me pertencia mais. E eu escutei de uma pessoa assim, mas você vai mudar o seu e-mail? Todo mundo vai saber que você se divorciou. Meu Deus. Meu Deus. E olha que talvez tenha sido até bem intencionado, mas olha como as coisas moram nesses lugares escondidos. Eu não acho que a pessoa falou, olha, você é mais uma na fila. Não acho que tenha tido má intenção. Mas eu falei, sim, eu tô... é dolorido, né? Mas como essa é a realidade. Tivesse que esconder algo natural, que a qualquer tempo pode acontecer com qualquer um, inclusive, que vive num relacionamento. Pois né? Pessoas casadas que usam aliança e depois não usam mais. Pessoas que nunca usaram aliança e são casadas. A gente cria alguns padrões, né? Que é isso que vai enraizando na cultura. E aí essa fofoquinha e esse silêncio que acontece nos corredores. E eu acho que é interessante você falar... Talvez não tenha sido uma intenção. Foi só um comentário. Não houve uma maldade. Não pensei, né? Para criar aquela situação para te deixar exposta. Afinal de contas, foi só para você. Então, veja, não houve uma maldade. E isso eu acho que é interessante. A ideia dessa conversa é, inclusive, trazer luz, né? Para que a gente se observe no dia a dia, nas pequenas questões, onde é que eu exponho o outro, onde é que eu deixo o outro fora, onde é que eu excluo, onde eu levo para essa vergonha, né? Mas, Dani, também, imagino que na sua longa trajetória, você também sabe de situações mais articuladas, que aí é uma coisa que a gente está falando agora de uma manifestação com intenção, né, Silvia? Aquela que eu faço... Como é que eu vou diminuir a Dani? Como é que eu faço para... Isso também acontece? Você já viu? Acontece com mais frequência do que nós possamos enxergar. E vou compartilhar de novo um exemplo que aconteceu comigo, né? Quando eu estava responsável dentro do escopo de recursos humanos por um dos negócios, eu tive que fazer um processo e de verdade não foi um processo muito bem feito. Ele foi ok, mas poderia ter sido melhor. E o presidente desse negócio me chamou na sala para entender o que estava acontecendo. E era para ser um feedback natural ou
deveria ser natural desse processo, né? O que você fez talvez não tenha sido tão adequado, você poderia ter feito isso, ou o que você pode fazer E tá para tudo bem. melhorar e tudo Feedback bem. como O ferramenta de crescimento, como né? ferramenta de crescimento, Legal. né? Deveria ser um feedback propositivo Isso. e não cheio de julgamento. Esse executivo, ele já era um executivo bem sênior, estava quase num processo já de finalização de carreira. E a escola dele foi de comando e controle. Comando e controle. Comando e controle. Quando eu cheguei na sala dele, e eu, lógico, eu fiz minha lição de casa no sentido, putz, o que poderia ter feito diferente, o que dá para fazer melhor, Bacana. né? isso. Acho que faz parte da gente se autoconhecer, inclusive, sim. né? Ele estava tão nervoso quando eu cheguei na sala dele, e ele estava com uma garrafa de água, era uma mesa grande, imponente, Nossa. né? Porque a mesa e sala fechada é status, né? Sim, sim. Ele pegava a garrafa de água, mas ele batia com tanta força na mesa, ele levantou, não que ele ia me agredir, não é isso, mas ele levantou todo vermelho e batia, por que isso, por que aquilo, blá, blá, blá. Meu Deus. Eu respirei, óbvio que meu coração extremamente disparado, a única coisa que eu consegui dizer assim, eu não consigo conversar com você agora, neste momento, do jeito que as coisas estão. Eu vou te pedir licença e vou sair da sala. E saí. Que eu acho que foi perfeito. Né? Peguei a minha... Porque senão ia virar assédio moral. Moral. Mas me escuta. Na verdade, E ele foi, já virou, né? Já foi. virou. E ele bateu a porta com tudo. Meu Que o Deus corredor do inteiro céu. escuta. Ouviu. Peguei minha bolsa triste, chorando por dentro. Peguei minha bolsa e fui para casa. Falei, esse dia eu não quero mais. Não tenho condições de trabalhar. E em casa, né? Vem todas as emoções, vem os sentimentos. Eu falei, eu posso simplesmente deixar para lá, porque já passou. Posso pedir demissão, decisão mais fácil. Eu não vou acreditar que ele vai mudar, ou se ele vai mudar ou não, eu já não vou estar mais lá, então tudo bem. Eu falei, Tanto não, mas faz. não é essa a minha proposta. Não é essa minha Não é o jornada seu de caminho. vida Se também, né? Não é a jornada de vida. É. Até porque quando eu fui para essa unidade de negócio, o vice-presidente de recursos humanos falou para mim, eu estou te oferecendo 2 posições. Essa e mais uma. Qual você quer? Eu falei essa. A frase do vice-presidente de recursos humanos. Você tem certeza que você quer esse pepino? Uau. E eu falei, Você quer sim. crescer. É isso. Eu não quero Me mais dá o do pepino. mesmo. Eu quero ser a pior entre os melhores, não a melhor entre os piores. Eu sei que isso é um chavão, mas é exatamente assim. Eu falei, É não, um bom desafio. É um desafio. É um bom né? desafio. Eu não sabia que era tão intenso. Pra quem tá com e sede tão de frequente. crescer. E eu, talvez da minha maneira diferente, eu poderia ajudar as pessoas a sair daquele ambiente comum. Enfim, fui para casa, falei, não, pedi demissão, seria o mais fácil, falei, não, mas eu tô aqui, Vamos encarar né? Já isso. tinha visto ele fazer com outras pessoas, não com tanta intensidade, não com tanta frequência. Falei, mas agora aconteceu comigo e alguma coisa eu preciso fazer. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu preciso fazer. E sem saber que isso era vergonha tóxica, né? Liguei para a secretária dele, falei, preciso almoçar com o presidente. E eu já sabia que ele gostava muito de almoçar fora, porque aí não tinha pessoas conhecidas, Claro. né? Então ele tira um pouquinho do crachá e veste Fica- mais o CPF, né? É mais uma Talvez pessoa física. um pouquinho mais humano. No dia seguinte, cheguei, a gente foi almoçar fora e aí eu puxei a responsabilidade para mim, né? No sentido de, quando aconteceu esta situação e nós conversamos, eu me senti desrespeitada, eu me senti desvalorizada, eu me senti extremamente impactada pelo seu tom de voz, pelas palavras que você usou e pela forma com que você me tratou. Saiba que isso impacta diretamente na minha autoestima, na minha produtividade e na minha relação de confiança com você. Isso foi só no final do almoço, tá? Eu tenho que dizer isso. O almoço... Nós Amenidades. fomos no carro, conversando sobre amenidades, sentamos na mesa, conversando sobre negócios, sobre pessoas, E pra o que a ele gente tava poderia tudo bem? fazer, Imagina que ele estrutura pensou- organizacional. Porque para ele passou, ela já entendeu, já absorveu, vida que segue, né? E eu não tive coragem de abordar isso ao longo do almoço, mas a minha decisão era, também não vou sair desse almoço Sem falar. sem conversar. E aí, a hora que a gente estava no cafezinho, eu toquei nesse assunto. E foi bom, ele entendeu? Ele entendeu e ele foi muito honesto, o que me surpreendeu positivamente. Ele falou para mim, obrigada por você ter compartilhado isso comigo. Você é a primeira pessoa que fala comigo e eu sei que eu já machuquei outras pessoas, nas palavras dele, né? Eu não posso bom. te prometer que isso nunca mais vai acontecer, mas eu vou ficar mais atento. Bom, foi bom numa certa medida, pelo menos ele ouviu.
Eu acho que tem uns aspectos positivos, não sei o que você pensa, mas... Estou pegando learnings aqui. Você falar primeiro te liberta, né? Você sai daquele lugar para que o outro saiba como você se sentiu. Então, isso já te liberta, já arranca aquela coisa que está ali presa, te machucando, né? O que o outro vai fazer, na minha opinião, já fica... É isso. Depende dele, é da vida dele, escolha. Eu acho interessante, você que é uma pessoa, uma expert em recursos humanos, passou pela experiência e deve ter visto outras pessoas também. E relatar justamente isso. Eu fui lá e acertei com ele. Mas muitas vezes, em muitas empresas, a gente sabe que às vezes a pessoa não tem... Não vou nem dizer essa coragem, não tem nem talvez essa sabedoria de que ela poderia abrir a boca e falar. Como é que você acha que um colaborador, quando passa por esse tipo de coisa, o que ele pode efetivamente fazer? Nós estamos falando de uma coisa que quase parece, ou né? Se relaciona com um comportamento tóxico, de um líder tóxico, agressivo, né? E isso gera uma vergonha tóxica. Você e outras pessoas que devem ter levado a portada na cara, devem ter saído no corredor se sentindo muito diminuídas. Não só pelo homem lá em questão, né? Pelo presidente, mas todo mundo que está em volta também falando, ups, o feedback lá pegou feio dessa vez. Então, isso gera essa sensação de desvalorização geral e ninguém tem coragem de falar. É sobre isso. Mas o que uma pessoa efetivamente, então, num lugar de trabalho, pode fazer quando isso acontecer? Eu acho que tem algumas possibilidades, né? Para você ter esse nível de conversa, e não é um nível de conversa difícil, você precisa ter uma coragem. Porque é mais fácil para a gente compartilhar com outras pessoas do que falar para quem nos machucou. É verdade. Seja né? coisas da nossa cabeça ou não, não Muito importa, mais porque né? você desabafa com quem você confia. É diferente. É diferente. Mas né? não vai ser uma comunicação assertiva, vai. né? isso. Vai virar uma lavação de roupa suja. Então, inclusive, quando os meus pares vinham comentar comigo na figura de recursos humanos sobre o que aconteceu com este líder, eu dizia o que tinha acontecido comigo. Eu dizia, conversa com ele. Talvez a gente não tenha uma solução imediata. E talvez a gente possa ajudá-lo a ter mais autoconhecimento. Ele tem que entender o impacto que ele causa nas pessoas. Se ele vai mudar ou não, essa é uma decisão dele. E não está no nosso controle. Né? Então, acho que a primeira dica é converse diretamente e prepare-se para essa conversa. Preparar no sentido de se amar e ter muita amorosidade consigo mesmo, mas não deixar de dizer como você se sentiu, né? Então, conversar diretamente com a pessoa. Se ainda assim for difícil, porque muitas vezes porque às vezes, mas como é que eu vou conversar com uma pessoa que se apresenta como algo tóxico para mim? Busque ajuda de alguém. Mas o buscar ajuda com alguém não é só o desabafar. É dizer, Fara, eu não consigo conversar com o Silvio machucou, aconteceu esta situação, né? Explica a situação. Como é que eu posso fazer? Que dicas você me dá que podem me ajudar a conversar com ele? Porque senão eu transfiro o problema de uma pessoa para outra e a gente não resolve. Claro. Sim. E isso parece que está enraizado na nossa cultura, né? Enraigado na nossa cultura. A gente não fala diretamente, pragmaticamente, né? A gente vai o famoso comendo pelas beiradas, né? E no final pode até ter uma resposta muito pior do que seria você fazer o caminho da dor, da coragem. Um conto aumenta um ponto, né? Então, é sempre... E talvez seja muito difícil falar diretamente, mas buscar ajuda. Aconteceu isso, que dicas você me dá para eu conversar, né? Ou conversar melhor e poder resolver situações. Se ainda assim não é possível, existe a área de recursos humanos que pode apoiar, mas que também não vai solucionar. Né? A área de recursos humanos ela é consultiva nesse sentido. Preciso que você repita. Porque acho que as pessoas, muitas vezes, não entendem ou confundem. Não, elas terceirizam. Vai lá no RH e fala, estou com esse problema. Isso, você, o RH, resolva. E, na verdade, o RH tem um papel consultivo para com o colaborador. Orientação. Exatamente. E não super protetivo, certo? Perfeito. Mas se houver esse deslize mesmo, assim, de ter um assédio moral e tal, existe esse canal com a RH, mas existem também outros canais, não existe? Você já chegou a ver na tua vida profissional ou ter recebido canal de denúncia, por exemplo? Já participei de várias investigações, né? O canal de denúncia, se ele é muito bem estruturado, comunicado e utilizado, ele funciona bem nas organizações, né? Saiu uma pesquisa no ano passado, se eu não estiver enganada, ou final de 2023. Nos Estados Unidos, inclusive, foram
pesquisadas mais de 118, 119 mil denúncias em 710 empresas. É uma amostra bastante Bem considerável. grande, Bem grande. E o aumento do canal de um ano para o outro aumentou 23% em números, volume de denúncia. E deste volume, 58% é referente a comportamentos de liderança. Uau. Não adianta, né? A liderança tem uma responsabilidade. Eu não sei o que você pensa, eu queria ouvir a sua opinião e depois a do Silvio. O líder, ele tem uma responsabilidade. Está implícito no papel de liderança. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou pai de ninguém, eu não estou aqui para proteger... Desculpa. Isso é muito anos 80. Muitos anos 80, mas acho que a gente ainda tem muito líder obsoleto, né? Controle e comando. Ainda tem muita gente de controle e comando que ainda não acordou, né? Tanto não acordou que a gente precisa do quê? Uma lei, né? NR1, para falar que as pessoas estão ficando doentes porque o senhor líder, o senhor não sabe tratar as pessoas, né? Então, assim, vai buscar um caminho de autoconhecimento, vai... Então, acho que é importante falar isso, né, Dani? A gente ainda tem uma liderança mais obsoleta. Tem, e uma liderança que, não vou dizer na sua maioria, mas se a gente não tomar cuidado, ela é tóxica. E o que é esse cuidado? É essa conversa. É simples. E aí eu demorei muito também, e eu devo ter causado algumas situações de vergonha tóxica, sabe? Na minha equipe direta. E eu comentei isso num outro bate-papo. Assim que eu assumi a posição de liderança, eu era muito jovem, tinha pouca experiência de vida e de carreira. E eu queria ser interessante para as pessoas. Então, fiz 2 faculdades, fiz MBA, certificação internacional, e queria ter todas as respostas, preparada. Sempre preparada. Você estava lá para o show-off. Na frente da sala, né? Na frente de, né? Com treinamentos, workshops de liderança. Mas eu sentia um vazio. Eu não sei traduzir isso em palavras, mas era algo... Parecia que eu não me sentia completa. Quando eu passei a verdadeiramente a me interessar pelas pessoas, então eu deixei de ser interessante para me tornar interessada, e eu vou explicar para vocês como eu fiz isso, virou uma chave. Não é que virou uma chave em mim, virou uma chave, inclusive, no modo de trabalhar da nossa equipe. Puta, que interessante. Quero ouvir isso. Eu quero ouvir também. Como é que você fez isso? Como é que muda, gente? Quero aprender. Eu acho que é simples. Primeiro que eu comecei a separar, a gente sabe que a agenda de executivos é impossível, né? Então, eu bloqueava mesmo na agenda horários para conversar individualmente com pessoas da minha equipe. Fora as mentorias, mas ali era um horário de conversa. 3 perguntas muito simples. A pergunta é, como você está? Básico. É o básico. A gente esquece de fazer isso. A gente vê as pessoas só profissionalmente na nossa frente. Como é que está a apresentação? Como é que está o status do projeto? Humano, né? Como é que você entrega? E às vezes a pessoa está com um problemaço em casa. A pessoa está tentando engravidar e não consegue. A pessoa está passando por um divórcio. A pessoa está com um problema com a mãe. Não importa. Alguém não importa tá se é um doente. problema pequeno ou grande, mas é um problema para ela. Então, E é relativo pequeno ou grande para quem? como é que você está? Ainda assim, no começo, poucas pessoas eram muito honestas. Por medo, por timidez, por vergonha. Não vou julgar aqui. Segunda pergunta é, o que eu posso fazer para te ajudar? Geralmente vem muita coisa quando a gente pergunta e quer escutar verdadeiramente, né? Isso também é outro detalhe importante. Eu tô né, aqui Dani? também, porque Não muitas vezes vai- na falta de tempo você pergunta como é que você tá, mas tem que realmente desligar e estar ali com desligar a naquela pessoa. conversa. Isso. Eu não levava nem o meu celular para essa sala de reunião, para legal. ter, e é sempre presencial, né? Isso foi muito antes da pandemia, né? Para eu verdadeiramente me conectar, porque o celular é um distrator para a gente, né? Sim. Ele Te pinga uma rouba o mensagem, tempo pinga o inteiro. e-mail, pinga, né? E aí avisava as secretárias, assim, eu estou numa reunião muito importante, eu não posso ser interrompido, a não ser que seja um caso, assim, de extrema Tá pegando fogo no urgência, prédio. emergência, toca alarme, né? E a gente sai. É isso. E aí começaram a vir coisas bem importantes nessa segunda pergunta. Ainda assim, se elas não viessem, se você estivesse no meu lugar hoje, o que você faria diferente? Aí vem, é matadora. Ah, tenho certeza. Essa É deve ser matadora. incrível. Tenho certeza. É matadora. Que o que a pessoa não conseguiu falar antes, você fala assim, no meu lugar, o que você faria para ficar melhor? E aí a pessoa Vem, solta. E aí solta. aquilo que ela solta, você não estava fazendo, você fala, putz, tá aí meu gap. É pronto. isso. Muito legal. Sabe o que é isso? É simples e complexo ao mesmo tempo, né?
é o se conectar com as pessoas, é se interessar verdadeiramente e é trabalhar o autoconhecimento. Porque a partir do momento que as pessoas iam conversando comigo e me falaram, isso está legal, isso dá para fazer diferente, isso não foi muito legal, presta mais atenção aqui, ajuda no meu autoconhecimento também. Que isso é a base para a gente ter uma autoestima, que é o antídoto da vergonha tóxica. Que bacana isso, né? A autoestima Ou seja, é o antídoto mesmo. A gente já está falando aqui de um caminho, né, Dani? Porque, veja, primeiro, eu sofri. Como é que eu tenho que agir? Eu tenho que falar. Né? É o que falou, coragem. Eu preciso falar sobre esse assunto, não deixar aquilo passar, não pôr panos quentes, não foi nada, deixa para lá. Não, eu preciso falar porque esse processo de falar é um processo de cura. Estou certa, Dani? Certíssima. É o caminho, né? Às vezes a gente escuta, deixa pra lá, ele não tá num dia legal. Tá, mas se ele não tá num dia legal, eu tenho responsabilidade de, no mínimo, acolher. Sim. Ou tomar cuidado e dizer assim, o Silvio não tá legal hoje. Vamos dar uma segurada naquela reunião mais sensível que a gente ia ter? É isso. Ou até falar, Silvio, faz isso. um mês que você não anda estando legal. Tá tudo bem aí? Porque talvez eu também não tenha, né? Não esteja percebendo que eu estou deixando vazar meus problemas para todo lado. E para mim pode ser também um alarme, né? Ela fala assim, opa, se o povo está vindo me dizer que eu não estou legal, realmente talvez não esteja legal, eu preciso fazer alguma coisa. E é isso. E digo mais, né? A gente fala das famosas reuniões de feedback. Meu querido, se vocês esperam a reunião de feedback, vocês já estão atrasados, tá? Aquela reunião formal, porque o feedback é na hora que acontece. Claro que quando você está muito imbuído de emoção, dá uma baixada para depois, né, fazer o feedback. Mas é ali naquele Mas dia, ele é naquele naquele dia, contexto. naquele momento. E Dani, agora uma curiosidade aqui, você ficou tanto tempo, né? Você vê um movimento, a gente está falando aqui, a ideia de falar sobre Vergonha Tóxica é levar consciência, né? Até porque é aquilo que a gente falou, tem gente que faz sem saber o que é e tem gente que faz intencionalmente, mas assim, não tem mais espaço. Acabou. A gente está entrando num momento que não tem mais, como é que se diz? Daqui para frente a gente precisa mudar esse comportamento, né? Você já percebe um movimento diferente? Você vê busca? Você acha que tem uma liderança que está mais antenada, que já começa a mudar? Ou a gente ainda vive alguns modelos mais obsoletos aí? Ou não tem mais chão aí? É difícil a gente generalizar, né? Porque eu vejo empresas que têm enraizado na sua cultura a questão de vergonha tóxica, e eu não vou dizer que funciona bem, mas as pessoas que lá entram já entendem como funciona, porque isso sai da organização, né? Eu falo que os maiores propagandistas da empresa são os funcionários, porque eles, numa conversa de restaurante, isso sai, isso vai se alastrando em família e vai, né? Então, se isso é tão enraizado, as pessoas que lá... Ou você também faz sua lição de casa de ligar para alguém que já trabalhou ou trabalhar lá e dizer, me conta o que não está escrito nas paredes, o que não está escrito no site, o que não está escrito nas redes sociais, né? Por outro lado, tem empresas que, principalmente as que são mais baseadas e têm uma cultura mais afetiva em relacionamento, isso é um pouquinho mais cuidadoso, né? Porque a relação tem um valor importante. Então, é uma vergonha tóxica um pouquinho mais velada. É difícil você dizer que uma organização ela é inteira, né? Esteja inteira com essa vergonha tóxica. Mas, sim, existem líderes que ainda, alguns não entendem o que é, por pura falta de autoconhecimento, e para mim esse é um dos maiores gaps que a gente tem hoje nos executivos, e outros que entendem, mas não conseguem mudar. Eles sabem que estão pisando na bola, mas precisam de ajuda. E essa ajuda vem muito da equipe, quando a gente conversa, e tem essas conversas transparentes, cuidadosas, respeitosas, ajudam muito. E essa fala, né, quando eu vou dizer o que foi que você fez, isso é um ponto de contribuição, certo? Outra prática que eu tive com a minha equipe, e essa demorou mais ainda, foi fazer reunião de lições aprendidas, quando a gente terminava um projeto. É uma reunião para falar de tudo que deu errado. E funcionava bem isso? A primeira foi uma catástrofe. Porque ninguém conseguia achar, mas a gente ninguém quer mostrar vulnerabilidade, ninguém quer falar, putz, é verdade, a gente aqui fez ruim. É isso. Né? Porque certamente a primeira coisa que passa na cabeça é, se a gente disser o que deu ruim, vai vir logo a pergunta, e quem foi que teve essa ideia? Pronto. É sempre assim, não é? As pessoas têm medo de vamos atrás dos culpados e, by the way, eu sou culpado também. Então ninguém quer tocar nesse vespeiro. A reunião foi assim, mas a gente entregou o projeto, 130% do que estava previsto, a gente entregou. É caça às bruxas? Por que a gente tem que falar do que deu errado? Porque dá pra gente fazer melhor.
Dá pra gente talvez gastar menos tempo, dá pra gente ter um resultado diferente. A primeira foi muito ruim. E o preço, né, Dani? Eu fico pensando aqui, tá bom, entregou 130%, mas a preço que custo, né? Qual o custo disso? Foi bom ou foi ruim? Acho que avaliar isso também é legal. Teve um projeto que 2 pessoas da minha equipe, eu não vou dizer que viraram noites, mas ficaram longas horas trabalhando por quase uma semana pra gente poder cumprir o prazo com a qualidade que a gente acordou entre nós, sabe? É esse o preço? O que daria para a gente ter previsto, para a gente antecipar e não deixar isso acontecer? É nesse sentido. E a partir do momento que você diz assim, dá para a gente fazer melhor, e eu também me coloco aqui, porque eu também faço parte dessa equipe, você está levantando vulnerabilidade. E a partir do momento que você fala, eu estou junto com vocês, eu também erro, eu também sei que muitas vezes não está legal e dá para fazer melhor, isso cria um ambiente... Parece que as barreiras vão caindo. Ao contrário do que pensam, fortalece. Falar sobre a vulnerabilidade. Estou certa, Dani? Tá certíssima, tá certíssima. Eu acho isso que você falou uma coisa tão poderosa, mas a gente tem que lembrar também que você é uma pessoa de recursos humanos e que também vai atrás, pelo teu discurso, desse autoconhecimento há muito tempo, começou muito nova, percebeu os seus gaps aí, suas falhas muito nova e tal, e estava num ambiente de recursos humanos que propicia pensar nessas coisas. Mas aquele líder que não tá nesse lugar, a pessoa que... A gente tem muito líder técnico ainda até hoje, né? E muitas vezes as pessoas são contratadas justamente pela sua competência técnica e depois é que a gente vai ver, peraí, como é que a gente arruma a competência de liderança humanizada dessa pessoa. Uma liderança quando nem, isso, né? E acontece muito, né? Você sai de um lugar técnico, operacional, passa por um tático para depois chegar para um estratégico. E nesse caminho você vai se transformando. Tem gente que não se transforma tanto. Não é o caso de entender também que a cultura da organização é quem tem que ser responsável por puxar esse fio? Sem dúvida nenhuma. Você está coberto de razão. Nós já, e eu vou dizer eu estimulei algumas promoções de uma maneira equivocada. A gente acredita, a pessoa entrega muito na posição de analista, tem potencial, consegue enxergar lá na frente, consegue conectar fatos que aparentemente não estão conectados. Super líder de equipe. Eu já cometi esses erros. Umas 2 ou 3 vezes, com a minha equipe direta, inclusive. Vamos apostar, né? E vamos promover. E passado um ano de liderança... Não deu. Produtividade não rolou, absenteísmo da equipe maior, porque também você tem que ficar super ligada nos sinais e no mapeamento que você tem do ambiente. Sinais. Você já vai sentir. E uma dessas promoções, eu conversei e disse, olha, a gente apostou, foi uma aposta mútua da organização e sua, que aceitou a cadeira, porque a gente escolhe ser líder. Né? Liderança é uma escolha. Eu tenho uma perguntinha sobre isso, tá? Líder é uma escolha. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Posso trabalhar esse cara e vou transformá-lo num líder? Eu quero ver isso de você, que é uma especialista, foi uma especialista de RH. Me conta. Pode, desde que a pessoa queira muito ser uma líder, mesmo que ela não tenha esses talentos naturais, vamos dizer assim, para liderar a equipe. Tudo é possível a gente aprender nessa vida, absolutamente tudo, né? A questão é quanto tempo se dispõe para esse aprendizado e quanto de energia... E gostar de gente, esta pessoa... Mas é isso, liderança é saber cuidar. É saber que você vai impactar a vida, não de uma, mas de muitas pessoas. Porque se eu lidero o Silvio, eu não estou falando de uma pessoa. O que eu lidero para ele reverbera em casa, reverbera com os amigos. Não e para as pessoas que estiverem abaixo de mim também, né? Também, é isso. Né? Então, é possível? Não sei se eu recomendaria, porque aí depende do momento da empresa, do contexto, do ambiente, os desafios de negócio. Aí a gente teria que analisar caso a caso. Eu tendo a dizer que se isso são talentos naturais, que a gente tem que potencializar esses talentos naturais. Que isso é outra coisa que eu discuto muito na consultoria, né? Quando a gente faz um plano de desenvolvimento, os famosos PDIs, Plano de Desenvolvimento Individual, a tendência é a gente colocar só... habilidades ou competências, ou a gente chama como quiser, que a gente precisa desenvolver. As que não estão ainda num nível... As que não estão num nível bacana e que a gente quer puxar a régua, né? Levantar a régua. Mas a gente nunca coloca algo que é bom e que a gente tem que se esforçar para manter aqui. Porque o que acontece? Se a gente coloca só coisas que a gente precisa desenvolver, a gente nunca vai chegar no nível de expert, né? A gente sobe para um nível mediano. E se a gente não cuida daquilo que a gente faz bem, a tendência é cair. E aí a gente vira um profissional medíocre.
nas duas coisas, naquilo que já era bacana e naquilo que a gente ainda precisa desenvolver. Não estou Focar dizendo na que a gente mediana. não precisa desenvolver o que a gente não Sim. faz bem. Claro que a gente precisa. Mas a gente não pode esquecer daquilo que a gente Precisa faz cuidar. bem. A gente precisa cuidar. Interessante. E Dani, nesse movimento de liderança, você até falou aqui, né? Já tomei uma decisão de colocar alguém para líder que não foi bom, percebido a tempo, ou chegou o momento em que provocou uma vergonha tóxica, ou não? Foi percebido a tempo, mas acho que foi uma das conversas mais difíceis que eu tive e talvez corajosas da minha parte, mas também da pessoa que recebeu a notícia. E eu disse para ele, né? Apostamos juntos, né? Voltando na nossa conversa, apostamos juntos, mas não está rolando, né? Olha a sua pesquisa de experiência do colaborador, olha o seu resultado. Não surtiu nenhum canal de denúncia, né? Ok. Mas eu conversei com as pessoas da sua equipe abertamente, não perguntando sobre você, mas perguntando sobre o clima, como é que estão os desafios, como é que estão os projetos. Eu falei, você tem essa percepção ou isso é um viés meu? Essa é a primeira pergunta, porque para não ser julgamento, ele falou, não, Dani, eu tô sambando na cadeira. Ele foi muito honesto também, por isso que eu falo que eu tive uma carreira muito privilegiada, Muito sabe? boa, verdade. Ele falou, eu tô sambando. Eu falei, então a pergunta é, você quer um tempo para experimentar mais um pouco essa posição, esse papel de liderança, ou tomamos juntos a decisão de buscar um outro caminho para você, e esse caminho não precisa ser fora da organização. A gente pode buscar outras posições que sejam técnicas dentro da organização. A gente está numa organização gigante. E esse é um dos brilhantismos de você trabalhar numa organização grande. Né? Você tem possibilidades de movimentações, resolver, movimentações mais rápidas. É. E ele disse, não, eu quero voltar para onde eu estava. E é legal porque se a pessoa não reconhece, né, Silvio? Não, eu não me vejo assim, estou indo bem aqui. A tendência desse líder é provocar situações Foi o ruins. que aconteceu com a minha outra conversa. Lembra que eu te falei que foram duas promoções, né? Uma, a gente conseguiu, a gente realocou. E a conversa para a equipe foi muito honesta, dizer assim, experimentei um cargo de liderança e eu descobri que eu não sou um bom líder. E eu prefiro voltar ao escopo que eu tinha. Ele falou isso para a equipe, eu não falei absolutamente nada. Até porque a equipe era dele, não era nem minha, né? Embora eu fosse líder dele, mas a decisão é dele como líder. Essa outra pessoa já disse assim, não, mas eu não percebo, eu quero testar mais, eu quero tentar mais, eu não percebo. Eu falei, então, ok. Então, como eu posso te ajudar? Vamos fazer reuniões de checkpoint. E a reunião de checkpoint não é para olhar status de projeto, não. É para olhar e entender como você está se relacionando com a sua equipe, com pares, dentro da fábrica. Quinzenais, pode ser? É uma mentoria junto com o coaching. E ele foi me trazendo com muita dificuldade algumas situações, mas sempre num olhar de... Não, mas eu fiz isso porque aquilo. Num olhar de reação e de defesa. Muito defesa, muito defensivo, exatamente isso. E aí eu sempre buscava trazer, nunca a minha verdade, mas sempre buscar outros olhares diferentes para que ele pudesse, inclusive, ampliar a visão dele. Né? Não foi possível. E eu falei, vamos rodar uma pesquisa? Com a sua equipe e com os seus pares, porque as nossas conversas elas não estão avançando. Precisam estar baseadas em dados, né? Exato. Então, você tem uma percepção, eu tenho outra percepção, e aqui não é quem tem mais verdade ou quem tem menos. Vamos agora buscar fatos. Objetivo, não subjetivo. Vamos fazer uma pesquisa específica para a sua equipe. Vamos combinar junto as perguntas? E foi exatamente assim. Pegamos a pesquisa de clima que tinha no geral, essa pergunta faz sentido, essa não, essa faz essa, e vamos perguntar isso mais especificamente. Tá tranquilo? Ele falou, tranquilo eu não tô, mas vamos rodar. Ok. Combinado? Dados. Tá combinado. Foi uma conversa muito difícil. E a pesquisa veio muito ruim. E veio clara. Respondendo. Você sabe que isso me traz duas coisas. Você, pelo visto, está me trazendo aí duas saídas já para a vergonha tóxica. Uma, realmente, comunicação aberta, né? Essa comunicação corajosa, vamos botar o bode na sala, respeitosamente. Isso. E o segundo não dá para ter conversa difícil só com o que eu acho. A gente tem que trazer dados, fatos, etc. Para poder ser uma conversa realmente frutífera. Não adianta falar assim, meu chefe me persegue. Me dá um exemplo. Me mostra onde ele te persegue. Porque eu acho que tem outro lado também, você não acha, Fara? Claro, sem tem gente dúvida. que também você dá um encostão, eu fui super pressionado. Tem esse outro lado, não tem? Já recebi num canal de denúncia, fui assediado moralmente, o meu chefe me pressionava, alguma coisa assim, enfim. E quando a gente foi buscar evidências, era isso. Não, nós combinamos um prazo de um trabalho que era para ser entregue hoje, a pessoa não entregou,
e simplesmente não comunicou que ia entregar. E Aí aí, foi admoestada. Né? ela se Foi sentiu, repreendida. o chefe, o líder simplesmente falou assim, vamos lá, cadê o, né? Me mostra o resultado. Não, eu não fiz, porque eu tô com várias outras prioridades. E você não negociou, não renegociou as prioridades ou o prazo comigo? Alguma coisa? Minimamente, né? Minimamente. E é claro que quando a gente faz essa investigação, você não colhe nem só do denunciante, nem só do denunciado. Você busca, existem técnicas para isso, né? Você busca mais informações ao redor. Mas, tá. E aí a gente percebeu que, na verdade, estava na cabeça De quem estava quem- reclamando. é muito né? exato, né? Então, assim, não, Sim. o líder tem um zelo e um compromisso de cuidar das suas pessoas, mas também de entregar o resultado. Claro, Né? A gente está claro. lá para entregar Sim, resultado. certeza. Organização é isso. É isso. Né? O líder está lá para facilitar os caminhos e entender quem consegue trabalhar melhor onde para que esse resultado seja melhor, com mais qualidade, com menos tempo. Entregue no prazo. Entregue no prazo. É. Né? Agora, você sabe Então que você tem. falando de líder para entregar, me veio um episódio aqui, eu lembrei aqui agora, eu com outros líderes, e numa conversa, um dos líderes falava assim, não, eu sou um líder que, eu tenho resultado. Esse negócio de equipe, eu não sou pai nem mãe de ninguém, todo mundo muito crescido. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, não acho que ele tenha que ser pai nem mãe de ninguém. Até não está no Mas não contrato dele quando ele entrou para a empresa. Óbvio que não. Mas esse tirar da frente essa responsabilidade do tipo, eu não sou bom com gente, era na cara larga, assim, do tipo. E óbvio, cometia muitos atos de vergonha tóxica, Seguramente. de Cara, assédio. eu escutei, quando a gente entrava com processos para avaliar pessoas, avaliar talentos, avaliar competências, mas diversos líderes levantavam assim, mas além de entregar o resultado, eu também tenho que fazer isso? Meu Deus do céu. Não, A pergunta para mim junto é tão com- antagônica. Exato, é tão antagônica. Como é que você entrega resultado se você não olha para isso, né? Para as pessoas. A Fara foi matadora aqui, porque eu acho que ela falou exatamente isso. Tem gente que acha que cuidar de pessoas é ser papai e mamãe, e não tem nada a ver. Tem Cuidar nada de a ver. pessoas não é passar a mãozinha na Isso, cabeça, é perfeito. você tratar com respeito, garantir que essa pessoa tenha os recursos, tempo, espaço, equipe, ferramenta, né, para organizar e fazer o seu trabalho de forma que venha o resultado. É sobre isso. Né? Então é isso. Ah, eu estou trabalhando num ambiente que é super hostil. Não, então o ambiente está errado. A gente tem que melhorar esse ambiente para que essa pessoa possa trabalhar em paz. Né? É tudo isso. É sobre né? isso. Desde se eu estou sentado numa cadeira ergonomicamente boa, até o fato de a gente ter uma alimentação legal nessa empresa, ou a gente tem X dias trabalhando em casa, X dias presencial, e é respeitado isso, não tem opressão para cima e para baixo. Isso é cuidar de pessoas, não é? É isso. Não é mais O cuidar que isso. não é passar a mão na cabeça. É. E o cuidar é, Silvio, quando você fez alguma coisa que foi inadequada ou que não foi bacana, eu tenho que sentar com você e dizer assim, isso não é admitido, isso não é permitido, certo. ou esse comportamento não foi muito legal. Qual é o nosso compromisso para Claro. isso não se repetir? Né? Exatamente. Isso não tem... Cuidar de pessoas não é ser papai e mamãe, não é passar a mão na cabeça. Pelo contrário, é garantir que o funcionamento daquilo que foi acordado aconteça da melhor maneira possível. E às vezes tem até que ser realmente duro. Olha, eu tô vendo que Sim. você não está entregando, nós combinamos esse prazo, isso aqui não tá bom, essa postura. Às vezes você tem que falar. E o falar. Às vezes né, não, essa eu diria coragem, sempre. É libertador. É isso. Porque dá para o outro direito também dele entender que realmente está falhando com aqueles itens, daí propor o que faremos aqui, né? Porque eu fico pensando, vamos lá, é um combinado, o que você vai fazer? Né? Vou trazer Eu tô um outro exemplo para vocês dos combinados, né? Numa das empresas que eu trabalhei, tinha um executivo, ele realmente ele é um talento, né? De uma pessoa que pode sentar numa cadeira de um presidente rapidamente. Precisa só ganhar musculatura, né, e experiência para sentar. Mas logo na sua primeira cadeira de gestão, numa conversa, num bate-papo de carreira, ele disse para mim, olha, em 3 anos eu quero estar na cadeira do presidente. Uau! É uma situação bem complicada, porque você respira, você assim, eu não posso detonar de vez e falar, detonar não, o ó, sonho deixa eu dele, contar a real. porque- Desvalorizar, né? porque é de fato uma intenção dele, e se vem dele, ela é válida, Claro. mas ao mesmo tempo eu não posso alimentar, porque isso não vai acontecer. Né? É aquela respirada e diz, então, esta empresa,
Se você quer ter acesso aos melhores processos, às melhores ferramentas, a desafios diferentes de negócio que crescem em duplo dígito, negócio que estão estagnados, negócios que a gente vai vender não importa, pessoas que têm anos de experiência de liderança, pessoas que estão começando, jovens, pessoas que estão perto de aposentadoria, pessoas que são brasileiras, pessoas que são estrangeiras. Se você quiser ter uma experiência sólida de poder lidar com diversas variáveis na sua carreira, você acertou em escolher essa empresa. Se você quer uma ascensão vertical rápida, talvez você tenha que repensar se é essa empresa que você quer trabalhar. Perfeito. Libertador. Combinados. Simples assim. Mas é por isso... A vergonha tóxica, para mim, você pergunta assim, por que será que ela acontece, né, com tanta frequência? Para mim, tem um fator que é primordial, que é a comunicação. Por que a gente não fala sobre as coisas de uma maneira amorosa, respeitosa, Por que transparente? Que a gente não fala, Dani? O que acontece? Qual a dificuldade nessa comunicação? Não temos tempo? Por que não falamos mais? Eu acho que tempo talvez seja uma desculpa, mas, por outro lado, existe um contexto grande de que, né, com toda a tecnologia, com inteligência artificial, a gente está se desconectando das pessoas. A gente se conecta com tecnologia. É comum você ver numa mesa de restaurante famílias, cada um no seu celular. É verdade. Né? Então, a gente está perdendo essa priorização de olho no olho. Quando a gente não tem um olho no olho, a gente não tem essas conversas verdadeiras e profundas. Né? Então, acho que esse é o primeiro fator, a primeira avenida. Né? A gente está priorizando outras coisas do que a relação humana, verdadeira e profunda. E, em segundo lugar, muitas vezes é um medo de abrir vulnerabilidade. Eu vi recentemente uma pesquisa da McKinsey, que 85% dos CEOs entendem que o maior medo nas organizações é de falhar. O maior medo das pessoas na organização é de falhar. Tá aí, tá, já Pronto, tem um rombo enorme, cheio de vergonha tóxica lá dentro. Já acabou. Porque é isso, né? Se eu tenho medo de falhar, como é que eu vou me arriscar? No entanto, tudo que a empresa está pedindo, e as empresas estão pedindo de todos os dias, que eles tenham um pensamento criativo, não é? Que sejam pensamento crítico, criativo, que sejam arrojadas, que tragam o novo, que saiam da caixinha. Mas como que você vai fazer isso se o maior medo das pessoas é falhar? O quanto você realmente está disposto a entregar algo fora do normal, seja em excelência ou seja algo nunca visto antes, se o maior medo é falhar? Quanto que você vai realmente arriscar entregar alguma coisa diferente? Nada. Se vergonha tóxica é medo de sair fora do padrão, então, assim, de novo, nós estamos trazendo... Eu particularmente, acho que você tem toda a razão, mas tem uma camada a mais. A gente é ser biopsicossocial. A gente tem, no lado da biologia, a gente quer se sentir fazendo parte. Sim. No lado psíquico, todo mundo já passou por alguma situação de medo de falhar, medo de passar vergonha. Então, isso mora lá dentro. Mas aí vem a sociedade também... aumenta ainda mais isso. Engrossa esse caldo. Engrossa esse caldo. Eu fico pensando também nos líderes que estão pressionados por entregar, medo de demissão, está tudo mudando, o mundo está completamente... Né, as obsolescências acontecem em menos de 2 anos, o que você sabe hoje, em 1 ano e meio, 2, já virou vento. Quer dizer, a constante correria para estar atualizada. Eu acho que realmente fica difícil sozinho. Eu acho que o lugar de liderança também é um lugar muito sozinho. E quanto mais a gente sobe, mais sozinho é. Então, criar espaços para que essas pessoas em lugar de liderança também possam trazer a sua própria vulnerabilidade, foi o que você trouxe. Mas, de novo, chegamos num lugar, né? Sim. Não deu nada. A coerência da cultura da organização é quem tem que ser esse arcabouço para permitir tudo isso, não é? E essa coerência começa nos níveis mais altos. É de cima para baixo, de cima Dani? para baixo. É isso, não tem... Não adianta você Existe exigir aqui embaixo, né? Existe um possível movimento de baixo para cima. Mas é mais difícil. Mas ele é muito mais lento e a reverberação é muito menor. Se é eu falo que é efeito chuveiro, né? O efeito chuveiro molha mais do que o efeito bidê. Sim. Com certeza. Sim. É bem interessante. Mas eu nunca presenciei, não significa que não tenha acontecido, um diretor ou um vice-presidente entrar na sala de um presidente e dizer assim, nossa, essa ação que eu fiz, esse projeto que eu desenvolvi, foi uma caca. É difícil. É difícil você, primeiro, ter a coragem, ter esse espaço. Porque, afinal, se o presidente é presidente, se ele está nessa cadeira, ele não erra. São esses estereótipos que a gente vai criando e que essa vergonha vai ficando cada vez mais difícil de ser efetivamente tirada e deixada de lado, né?
nunca ouvi num almoço com o presidente, num café da manhã com o presidente. O presidente, quando abre, né, para aqueles bate-papos de conversa, diálogo, primeiro que quando você já coloca diálogo com o presidente, já é os town halls, exatamente. Eu nunca vi alguém levantar a mão e dizer assim, mas você está mostrando esse indicador, eu não sei o que ele é, você consegue me explicar? Na verdade, você pergunta pro colega do lado, ou quando termina você fala, é verdade. O que é RIG? EBITDA, o que é isso? Crescimento orgânico? Nossa, do que ele está falando? Aliás, isso aconteceu com a minha equipe, lógico, não neste nível. E eu percebi, eles não vieram perguntar diretamente para mim, eu percebi conversinhas entre eles. E não sei se foi a melhor maneira que eu atuei, mas eu convidei um executivo bem sênior da área de vendas para decupar todos os indicadores pelo qual a gente media crescimento na organização. Vamos fazer lição de casa. Lição de casa, desde matemática, abre um PNL, vamos fazer uma DRE, vamos, né? Como é que a gente calcula a margem? Como é que a gente calcula a markup? Como é que, sabe, o que impacta no crescimento orgânico? O que impacta no crescimento fazer com real? Que tudo isso faça parte do time que está lá embaixo, gente. Se a gente fala esta língua, a gente precisa entender essa língua, a gente precisa aprender a falar, né? Talvez eu pudesse ter feito isso diretamente, mas eu achei melhor trazer alguém que tenha autoridade e credibilidade. Não sei se foi a melhor saída. Funcionou. Talvez pudesse ter sido diferente. Mas você vê mais um fator para ajudar a irmos contra a vergonha tóxica. Conhecimento espalhado, né? Todo mundo saber o que está fazendo, onde estamos. As empresas mais ágeis fazem exatamente isso. Abre tudo. Para não ter espaço de pontinhos escuros, áreas cinzentas, porque é nesses lugares que essas coisas moram. Onde tem um lugar vazio ou obscuro que a fofoca, o vazio, o silêncio começa, né? E se a empresa não abre esse conhecimento, a gente precisa ter coragem de levantar a mão e dizer assim, eu não entendi. Se você não tem coragem de fazer isso abertamente num town hall, e tudo bem, faça individualmente. Mas você precisa saber do que a gente está falando. De novo, até porque, talvez, a pessoa que esteja ali liderando a reunião, como ninguém perguntou, ela infere que todo mundo sabe. Lógico. Então, acho que é o movimento dos dois lados. Total. Ninguém perguntou. Porque, sabe notícia ruim chega rápido. rápido. Não vá para casa não entendendo um assunto, né? Exato. Não volta para casa sem entender. Esse era um combinado que eu tinha na minha equipe. Muito bom. Nas nossas reuniões de trabalho, a gente tem uma agenda, obviamente, a gente segue, mas vale perguntar qualquer coisa. E o combinado é ninguém tirar sarro de ninguém. Lógico. A gente não deixa ninguém para trás. Claro, senão vai virar vergonha tóxica. Isso é crescer junto, isso é fortalecer a equipe, isso é todo mundo na mesma página, não tem ninguém vendido, que não sabe o que está fazendo, o que significa aquilo, para onde ele tem que ir para entregar, né? Então, acho que isso é justo, né, Dani? Eu estou comentando de exemplos positivos, né? Mas eu tenho que dizer para vocês que eu também já escorreguei muitas vezes, né? A gente aprende fazendo. Só erra quem faz. É isso, né? Eu sei, a gente está compartilhando coisas que, né, exemplos, experiências que deram certo. Nossa, o microfone bate toda hora nele aqui. Mas eu também escorreguei muito, né? E eu recebi ajuda de pessoas. Presta atenção aqui não tá legal. Isso muito que você falou talvez poderia ter sido diferente. Você quer mexer nesse projeto, você vai mexer num vespeiro grande. Então, só veja como é que você pode se organizar para mexer nisso daqui, para não ser dolorido ou não ser tão dolorido. Então, eu também sou gente como a gente, né? Eu estou compartilhando experiências positivas, mas eu também já derrapei e escorreguei muitas vezes. Só erra quem faz, Dani. Só erra quem faz. Agora, aqui, recapitulando, a Dani está aqui falando um pouquinho de como é que é esse processo para a gente começar a sair dessa vergonha tóxica, né? Você falou alguns itens, vamos repassar aqui, mas eu entendi que tem uma palavra chamada autoconhecimento que bate lá, bate cá, nega. Que história é essa, meu autoconhecimento? Agora, tem saída? Tem que passar por autoconhecimento. É isso. Eu diria que são duas grandes avenidas, né? A gente precisa conhecer aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente não faz, onde a gente tem os nossos dons e talentos naturais, onde a gente precisa prestar atenção, porque, de novo, os líderes impactam a vida das pessoas, né? A melhor forma da gente buscar autoconhecimento, conversas honestas, abertas e feedback. E não é esperar que os outros deem feedback. Silvio, como é que foi aquela gravação que a gente... Como é que foi aquele nosso bate-papo sobre vergonha tóxica? O que você faria diferente? O que você acha que é o ponto... Qual foi o ponto alto e o que a gente poderia fazer melhor se a gente regravasse? Ou seja, tem sempre essa mentalidade também aberta de que tudo pode ser mais bacana, sempre. Sem problema, sempre. A gente nunca deve buscar o ideal. Aliás, a gente busca o ideal, mas a gente sabe que o ideal é perfeito e o perfeito a gente não faz, né? Então, não tem o ideal, vamos pro ótimo. Não tem o ótimo, vamos pro bom. Não tem o bom, vamos pro médio. E tá tudo bem. Né? É isso. Então, acho que autoconhecimento.
Tá. A gente... Essa é a base, inclusive, para a gente construir a autoestima, né? Autoconhecimento, autorrealização, autonomia, e a gente consegue autoestima. Porque tudo né? começa em mim. Então, eu preciso desse exercício primeiro de saber quem eu sou, como é que eu vejo, qual é a minha percepção, o que dói em mim, o que não dói, a minha autorresponsabilidade. Estou responsável pelas minhas coisas, escolhas, por onde eu estou indo. É aqui. É esse o movimento interno. E este, nas mentorias que eu faço, eu diria que é um dos maiores gaps. De líderes, especialmente sêniores. Estou falando de C-level. Porque as pessoas não têm coragem ou não têm o ambiente propício de confiança para falar o que verdadeiramente Não foram entende. treinados Não para foram isso treinados também, para né? isso, Não né? foram treinados E para a outra avenida é uma conversa aberta, transparente, difícil quando precisa ser difícil, mas com muito respeito. Porque onde a gente não conversa, onde a gente não trata o que precisa ser tratado, abre-se um espaço vazio, e nesse espaço vazio as conversas paralelas começam a acontecer. Quando eu fico retraída, né? Quando eu me comunico menos ou quando eu recebo uma paulada, a tendência é eu me retrair. Eu retraindo, eu tenho menos colaboração, menos inovação. Lembra que a gente falou do medo dos CEOs? Menos inovação, maior absenteísmo, maior turnover, menos produtividade, menor entrega de resultado. Com certeza. Ou Parece muito resultado mais simples, doído. né? O resultado vem, mas com muito mais dispêndio de energia, Sim. de Dor tempo, e- de dor, até de questionamento, né? Vale a pena estar aqui? Né? Então, se eu pudesse resumir, eu diria que parece simples, mas não é. É autoconhecimento e conversas. Trate tudo que precisa ser tratado com respeito, mas colocando o bode na mesa, literalmente, É bode na isso. sala. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Fica aqui a dica da Dani, né? Que a gente está falando em apostar em autoconhecimento. E a gente está falando que é de cima para baixo. Então, as companhias precisam rever, de fato, né? Qual a direção, para onde está indo? Porque eu vejo que tem um movimento que está ficando insustentável, né, Dani? A gente está vendo uma nova geração que não quer mais. Não. As pessoas estão... Os que estão doentes estão abandonando, está caindo, e os mais novos também não estão querendo. E para onde vamos, né? E eu não estou falando de um profissional qualquer. A gente cada vez mais vê profissionais extremamente qualificados adoecendo ou simplesmente largando tudo para trás. Desistindo. E olha que perda. Perda para a pessoa, perda para a sociedade, perda para a empresa. E junto com a pessoa tem uma família por trás, então é perda para todo mundo também, né? Sim, sim. É isso. É isso. É perda para o sistema de saúde, é oneração para todo lado. A gente precisa cuidar do ambiente que as pessoas estão inseridas. Cada vez mais. Eu acho que não tem saída. Esse é o lugar, né? Dani, eu amei aqui esse bate-papo com vocês. Foi muito Silvia, aqui gostoso. de novo. Bom, eu acho que sou quem fãzaço da minha parceirona de trabalho. Imagina, E eu fã dos dois, né? Ah, foi muito Muito bom. bom. Foi muito gostoso. Obrigada mais uma vez pelo convite. É realmente... Eu me sinto privilegiada. Essa é a palavra, de poder estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Nesse tema tão difícil, Tão mas difícil, tão importante. tão importante, que a gente não vai deixar de falar. E você que está assistindo precisa ouvir os outros episódios. Você precisa entender, se você pratica vergonha tóxica, é atenção, talvez não tenha uma intenção. Se você percebe o outro fazendo, e como a gente em sociedade, no coletivo, dá um passo para acabar com isso. Acho que esse é o caminho, né, Dani? Esse é o caminho. E deixa eu te perguntar, quem precisa de um trabalho da Winkle para, na companhia, poder organizar isso, trabalhar clima organizacional, ver para onde as pessoas estão indo, se tem esse ambiente ou não. Você também faz esse trabalho? Me conta. Esse é um dos trabalhos que a gente mais gosta de fazer, inclusive, né? Quando a gente fala de definir a cultura, cascatear a cultura, como é que a gente transforma tudo aquilo que está na parede de missão, visão, valores, propósitos, seja lá o nome que cada uma das empresas dá, mas como é que a gente faz isso verdadeiramente acontecer nos comportamentos. Esse é um dos trabalhos mais gostosos que a gente E com esse know-how todo faz. do outro lado, do mundo corporativo, faz com excelência, né? Se alguém quer contratar, quero achar a Dani. Como é que eu te acho, Dani? Como é que acha a Winkle? A Winkle tá presente no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, @Winkle, com hífen ou com underline. WEINCO, Winkle. Winkle. Quero falar com a Dani, uma mentoria. Pode procurar via Winkle, a gente com bom. certeza a Silvio gente pode também? te ajudar. Também estamos lá em grandes parcerias, falando de vergonha tóxica e tantas outras coisas Muito bom. que, graças a Deus, estão saindo da obscuridade e vindo para o mundo de verdade, para atuar e fazer mudança nas organizações, nas pessoas. Eu acho que é nesse movimento, e eu acho que a minha responsabilidade aqui enquanto podcast é sempre trazer temas como esse, que leva para ampliar de consciência mesmo, porque
é daqui para frente. Nós não temos mais como ficar nessa cegueira. É falar mais sobre esses temas, trazer luz para que a gente até saia desse lugar de cometer os erros, né? Sem essa intenção. E também para que a gente possa cobrar do outro que tem uma intenção de fazer errado, que não tem mais esse é um stop, né? É isso. Dani, eu muito quero... corajoso da sua parte, viu, Fara? Muito obrigada. Olha, eu tô amando essa missão. Todo tema que vem sempre é um tema que envolve mesmo. Todos os temas, na verdade, se olhar a lista, ela fala sempre com ampliação de consciência, e esse aqui é incrível, né? Por conta de muitas coisas que eu vivi, isso também faz sentido. E falar sobre isso liberta, né? Então, obrigada mais uma vez. Queria deixar uma lembrancinha para você. Que gentil. Do Muito Mais Consciência. Obrigada. E obrigado pela sua presença. Será Obrigada, usado Silvio. com muito carinho. E lembrando os bons momentos que nós tivemos aqui durante a nossa conversa. Foi muito gostoso. Vamos carregar esse mundo com muito mais consciência. Bora lá. Bora lá. Assista, compartilhe. Conteúdo importante, relevante, que ajuda o outro, merece ser compartilhado. Então, você clica no link, manda para todo mundo. E eu te espero no próximo. Até lá. Bora lá. Até lá.